Boa noite a todos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Não? Então tá bom. Bom, a gente sempre começa as nossas atividades com os recados, né? Então a gente sempre lembra para que as pessoas desliguem o celular, né? Mantenham o silêncio antes e depois, né? Porque logo depois da palestra aí a gente tem as atividades de passe, né? E quando as pessoas estão lá na câmara de passe, elas estão em oração e tal, né? Aí a gente se confraterniza lá na frente, tá bom? Lembramos sempre que temos a nossa biblioteca para empréstimo e venda, né? A nossa caixa de vibrações ali se destina para a gente colocar nome, né, de entes queridos, encarnados ou desencarnados para vibração. Quando a gente estiver escrevendo o nome da pessoa, é bom a gente mentalizar, né? Porque aí os mentores, eles captam essa mentalização e já sabem onde direcionar o benefício, né? Tá bom? Amanhã nós vamos ter uma reciclagem, né? Então nós vamos atualizar aqui as nossas atividades, né? Então é sempre bom a gente relembrar, se ajustar, né? A gente pede para que todos que puderem e quiserem estar presentes. É sempre uma alegria muito grande, acaba virando uma confraternização, né? Não é verdade? Então vai ser amanhã a partir das 8h30 às 11h30, né? Vamos ter a presença de trabalhadores novos, né, veteranos e tal, aprendizes, beleza. Além dessa atividade, a gente sempre lembra de que o nome da nossa casa é Núcleo de Estudos Espíritas, né? Então a nossa vocação é estudo. Então nós temos muitos cursos aqui em andamento, né? E esses cursos, além de a gente se atualizar, dar um repertório para a gente, de informações para a gente poder se ajustar na nossa vida pessoal, né? E também com os nossos desafios e tal, acaba também sendo terapêutico, né? Porque a gente acaba fortalecendo vínculos, né? Isso realmente, em maior ou em menor grau, todos nós temos algum nível de carência, então é sempre bom abraçar alguém, não é verdade? Então a gente pede para que as pessoas procurem a secretaria, se informem. Quem não puder estar presencialmente, os cursos também são telepresenciais, né? Também nós temos aos domingos um evangelho compartilhado, né? Onde a gente também se reúne, e é sempre bom, né? Porque o que a gente fala no evangelho? Fala sobre fraternidade, perdão, solidariedade, empatia, né? Paciência, coisas que todos nós a rigor precisamos, não é verdade? Tá bom? Bom, a gente sempre começa também as nossas atividades lendo uma psicografia que é recebida aqui na nossa casa, né? E eu gosto demais dessas psicografias porque elas dão uma visão de mundo do outro mundo, né? E acaba também sendo inspiradoras para as nossas questões. E o tema dessa noite é intitulado Pontos de Vista. E aí eu peço atenção de todos que eu vou ler na íntegra, tá bom? Avaliando nossos pontos de vista, percebemos o quanto mudamos. Lá atrás, um homem velho, com apetrechos de inferioridade, hoje um homem novo, com implementos de conhecimentos. Todos mudamos de opinião, de ideias, de objetivos, a cada um a sua obra. Cada um amadurece à sua época, uns revelando mais em erros, outros contornando melhor as situações, mas todos amadurecemos. Temos de dar o direito a cada um de pensar e de agir como queiram. O homem de bem intervém sempre com exemplos, não com sermões nem promessas. Exemplos vivos do Evangelho. E esses convencem pela autoridade moral e doçura na vida. Mudemos nossos pontos de vista quando estiverem ultrapassados. Mas, para isso, é necessário que se saia do lugar, ganhando novos ângulos de visão. A inação apenas estagna valores já recalcados. Produzindo, movimentamos nossos talentos e, na economia divina, ganhamos os lucros aferidos das conquistas que nos farão sorrir. Respeito às opiniões alheias, ausência de preconceito
e discriminação, sem censura, construindo a verdadeira fraternidade em nós. Fortalecemos os elos da amizade e da esperança, um dia de cada vez e sempre na caminhada. Essa psicografia foi recebida por uma companheira muito querida na nossa casa aqui, em março desse ano. Tá bom? Agora eu vou pedir para que todos, por favor, me acompanhem numa rápida oração. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Redentor, nosso Senhor Jesus. Meu Redentor, eu e meus irmãos, mentalizando a Tua figura, agradecemos a Deus através de Ti, Senhor, por este momento onde nos reunimos com o propósito de aprender para melhor servir. Pedimos para que o Senhor nos envolva na Sua paz, nos abrace com Seu amor, envolva o Leandro, nosso irmão tão querido, que vai ministrar o Teu Evangelho através das palavras amorosas que sempre nos traz. Portanto, Senhor, abençoe, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Com a palavra, Leandro. Amém. Você quer que liga? É bom ligar, né? Amados irmãos em Jesus, boa noite. Que a luz, o amor do Mestre nos envolva mais e mais nesse momento, não é? Guiando os nossos pensamentos e os nossos corações, no sentido daquelas coisas que nós viemos buscar aqui hoje, não é? E que com certeza Deus e Jesus têm para nós, né? Tem o melhor para a gente. E que através do Evangelho de hoje ele fale com a gente, não é? O tema de hoje é vivendo com alegria, não é? E aí a gente se pergunta, será que nos dias de hoje, com tanta tribulação, né? Infelizmente parece que as pessoas estão ficando loucas, né? Estão ficando, não é? Agitadas. A gente mesmo às vezes se pega à beira de um ataque de nervos, não é? São tantas coisas ultimamente, tantos estímulos, não é? da vida moderna, tanta correria, né? Que às vezes a gente se perde um pouco, às vezes de nós, às vezes de Deus mesmo, né? O que seria quase uma redundância, porque se a gente se perder de nós, de alguma forma a gente está se perdendo de Deus também. Afinal de contas, Deus está em todos os lugares e dentro de nós também, né? E sempre que a gente se perde um pouco da gente, a gente se perde um pouco de Deus também, não é? Eu trouxe uma frase aqui do Emmanuel, que fala sobre a alegria de viver, e ela fala assim, ó: exteriorizarás entusiasmo e alegria nas horas belas da estrada. Todavia demonstrarás coragem e paciência nos dias amargos, quando tudo pareça despedaçar-te os sonhos e aniquilar-te as esperanças. Então é claro que nos dias que tá tudo bem, que está tudo tranquilo, que o sol brilha lá fora, que não nos falta nada, ou que a gente acha que não nos falta nada, é mais fácil a gente ter alegria, né? O difícil é a gente demonstrar essa coragem e essa paciência quando a gente acredita que os fardos estão sendo mais pesados do que a gente pode carregar, não é? É por isso que Jesus disse para a gente, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, não é? E o meu fardo, que é leve também, não é? E de que forma isso pode ser leve para a gente, não é? Acreditando naquilo que Jesus trouxe para a gente. E nessa doutrina bendita no Espiritismo, que é o próprio Consolador prometido, não é?
O que a gente sabe a respeito dessas coisas? Em primeiro lugar, que não existe um céu ou um inferno definitivo, não é? Então, a gente não está fadado ou ao céu ou ao inferno, não são coisas assim determinadas na nossa vida, que qualquer erro, não é, vai nos levar totalmente para um lado ou para o outro, né? O que a gente sabe através da doutrina espírita é que nós teremos inúmeras chances, né? Tantas reencarnações quantas a gente precisar, né? Infelizmente não dá para a gente se tornar um espírito perfeito do dia para a noite. Por que a gente está falando em perfeição, em crescimento e evolução? Porque com certeza absoluta, felicidade e alegria tem a ver com um ser que já entendeu muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas, e aquele, né, sobre o qual a matéria tem pouquíssima ou nenhuma influência, não é? E é aí que vem a grande pergunta, não é? Onde nós estamos colocando os nossos tesouros, não é? E a importância da nossa vida. Quanta coisa de fato a gente está correndo atrás e quanta coisa a gente está correndo atrás realmente é necessário para a nossa alegria ou para a nossa felicidade. Quanta coisa de alguma forma a gente está procurando e são infortúnios voluntários, ou seja, como dizia os antigos, está procurando chifre na cabeça de cavalo ou pelo em ovo, não é? Quantas coisas venderam para a gente ao longo da nossa vida, dizendo que são super importantes, mas se a gente colocar, não é, ao pé do Evangelho, ao pé das coisas que Jesus colocou para a gente, né? E sob o raciocínio de que muitas dessas coisas não vão nos acompanhar do lado de lá, não é? Então quantas coisas a gente está correndo atrás e buscando coisas que não preenchem o nosso espírito. O que a gente quer dizer, né? Que a gente, de novo, não é aquele discurso que não precisa de coisas materiais. Claro que a gente precisa, não é? A gente acorda, tem que ligar a luz, escovar os dentes, a gente precisa vestir uma roupa, a gente precisa se alimentar, não é? Na realidade, a matéria é uma necessidade para a gente, a matéria faz parte, a gente está encarnado na matéria, ela faz parte da nossa vida. Agora, a evolução nos mostra que quanto mais a gente evolui, menos a gente sofre influência dessa mesma matéria. Então, o que acontece? Ela é uma faca de dois gumes, não é? E uma das piores coisas que pode acontecer, a gente se identificar tanto com a matéria, que a gente se confunde com a matéria. E nós não somos a matéria, né? A matéria, ela é um meio e não um fim em si. A gente precisa comer, precisa se locomover, precisa ter onde dormir, mas nós não somos a comida, nós não somos o nosso corpo, nós não somos o nosso carro, nós não somos a nossa casa, né? E tudo que é perecível vai ficar no mundo. Aí quando a gente coloca nossas expectativas em coisas que são perecíveis, o que vai acontecer com essas coisas? Se elas são perecíveis, elas vão perecer, não é? E aí perecem também nossos sonhos e nossas expectativas. Então, às vezes a gente enche a nossa vida de coisas que nos tornam cada dia mais vazios. Isso gera esse vazio, gera uma melancolia e gera uma tristeza. Do ponto de vista das necessidades básicas, né, de um espírito encarnado, basicamente se a gente tem onde dormir com tranquilidade e abrigado, né, tem o que comer e o que beber e o que vestir, a gente já tem tudo, né? A gente já tem tudo. O Evangelho é muito mais sobre o como do que o que. Não interessa o que a gente faça, desde que sejam coisas éticas, não é? Dentro da doutrina cristã, né? Mas sim o como a gente faz. Então, se a gente é um advogado, é um jurista, não é? Se é um lixeiro, se é um padeiro, não interessa. O que interessa é como a gente faz essas coisas. E aí vem Jesus e pede para a gente fazer tudo que a gente fizer com amor, que é isso que vai desenvolver o quê? O espírito, não é?
a parte espiritual nossa, a parte mais iluminada que tem dentro de nós. Na realidade, essa fagulha já está. Quando a gente fala em evoluir, dá uma falsa ideia para a gente que a gente era primitivão, que a gente era total criança, que a gente não é. Mas não, na realidade, todos nós temos um valor muito grande, não é? A gente tem o DNA de Deus nas nossas veias. Todos nós temos um pouco de divino dentro de nós, porque nós saímos de Deus, nós temos o DNA de Deus. O que a gente precisa de alguma forma aprender é tomar posse disso dentro de nós, porque por mais que a gente escute isso, dificilmente a gente acredita que a gente é divino e a gente foi criado para a perfeição, que a gente foi criado para a felicidade. E aí vem novamente, né, os conceitos cristãos e espíritas nos dar esse consolo e essa esperança, não é? Talvez não, é certeza que a gente não está ainda onde a gente queria, porque eu quero crer que todos nós gostaríamos de estar na condição de um espírito iluminado, não é? Sendo feliz, tendo a felicidade completa e podendo ajudar outros, né? Então nós não estamos, mas é importante que a gente saiba que a gente está a caminho, não é? Então quando alguém perguntar, mas você já chegou lá? Aí a gente responde, não cheguei, mas eu estou a caminho, não é? E quem te garante que é o caminho certo? É um irmão bem mais velho que a gente, muito amoroso, não é? Que lutou pela gente lá atrás, que construiu esse planeta, que encarnou entre nós, deu o exemplo de amor e falou, né? Para a gente ter esperança, porque ele já passou por tudo isso que a gente passou, né? E ele venceu, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então isso é uma ideia, uma esperança, né, muito grande para a gente se manter firme, né, ter resignação de que a gente vai chegar lá também, né. Na cabeceira do Francisco Cândido Xavier, ele escreveu lá, tudo passa, não é? E é importante a gente ter essa certeza também. Ninguém vai menosprezar a dor de ninguém, porque só cada um sabe o tamanho da pedra que carrega no sapato e aonde exatamente que ela está machucando. Se é no dedinho, se é no dedão, se é na joanete, não é? Se é no calo em cima do dedo ali, não é? Cada um sabe aonde te machuca a pedra. Mas vem Jesus, Chico Xavier, outros irmãos evoluídos dizer para a gente, tudo passa. Então isso também é motivo de alegria. A gente não veio aqui hoje para dourar a pílula e dizer que sofrer é bom, não é? Mas a gente veio dizer que passa. A gente veio dizer que a gente está a caminho da felicidade. A gente veio dizer que o remédio ruim faz bem, não é? Aquele xarope de gosto horrível, eu falo toda hora, eu vou falar de novo, desculpa. O Revenil que eu tomava quando eu era criança, horrível, mas era bom para cachorro, não é? Por quê? Porque ele sarava mesmo, ele curava. Assim são nossas dores, nossos problemas e nossas aflições, não é? Então, pensando nesse sentido, eles são nossos professores. E tem mais, irmãos, nós é que pedimos esses professores. Tem uma frase aqui que eu assisti, do Arthur Valadares, e a Maíse Braga falou algo parecido também, que é assim, ó, a dor só nos encontra depois que o amor tentou muito. A dor só nos encontra depois que o amor tentou muito. Então, na condição que a gente está, se a gente não desenvolve a nossa fé, e a fé, segundo a Bíblia, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus, né? A palavra de Jesus, a palavra do Evangelho e a palavra do amor. Se a gente não desenvolver essa fé a ponto de aprender com o amor, invariavelmente
a dor vai nos alcançar em algum momento, não é? Porque se quer fazer qualquer pessoa, qualquer um de nós, ou a maioria de nós, não é? Se levantar ou se mexer, está com uma dor, não é? Se eu estiver sentado numa posição que me incomoda demais, eu vou levantar, eu vou mudar de posição, não é? Então, invariavelmente, infelizmente, na maioria dos nossos casos, é a dor que nos faz andar. Então, se ela nos faz andar, se ela nos faz progredir, a gente não pode simplesmente atacá-la, não é? Na realidade, o Evangelho nos mostra que existe o bem sofrer e o mal sofrer, não é? O sofrimento, de uma maneira ou do outra, ele acaba chegando nas nossas vidas, não é? Sejam escolhas que a gente fez, não é? Sejam coisas que a gente fez no passado, seja coisas que a gente está fazendo no momento, não é? Às vezes a gente está se alimentando de forma totalmente inadequada, não é? Come fritura todos os dias, extremamente condimentada. Onde que isso vai dar? Normalmente uma gastrite, não é? Eu não sou médico, mas a gente sabe disso daí. Então, o que acontece? A dor, uma hora ela vai nos encontrar, mas ela vem justamente para dizer, olha, você está fazendo algo errado, não é? E aqui a gente está dando um exemplo do estômago, né? Uma dor no estômago, mas na vida da gente é a mesma coisa, não é? Ela vem para mostrar que alguma coisa está errada, algum caminho que a gente está tomando não está certo, não é? Sempre que a gente está alinhado com as leis de Deus, deixa eu ver se isso aqui fixa aqui. Sempre que a gente está alinhado com as leis de Deus, a gente não sofre, não é? E não é porque Deus está sentado num trono, não é? E a hora que ele vê que a gente fez alguma coisa errada, ele pega a chibata e dá uma chicotada nas nossas costas, né? Deus não é sádico, Deus não é vingativo. Segundo o nosso irmão João Evangelista, né, Deus é todo amor, Ele simplesmente ama. O que acontece é que existe uma série de leis divinas, leis naturais e leis universais, não é? A gente comentou isso esses dias no estudo do livro que a gente está fazendo, e lei é lei, lei é lei, não é? Por exemplo, eu falei lá, vou repetir, desculpa, mas vou repetir. Eu não acredito, a lei da gravidade é uma lei, não é? Eu não acredito na lei da gravidade, não é? Mas se eu pular do 15º andar de um prédio, o que acontece? A lei da gravidade vai agir sobre o nosso corpo e a gente vai bater lá embaixo e morrer, certo? Então, eu não acreditava na lei da gravidade, não é? Ela vai agir de qualquer forma, então não adianta a gente acreditar ou não. As leis divinas estão aí, né? Então a gente sabe que não adianta subir num lugar muito alto e se jogar de lá, porque vai dar ruim, né? Todas as outras leis também, as leis divinas, né? Lei do progresso, lei do trabalho, todas essas, né? Que a gente tentar ir contra, ela vai agir no outro sentido. Isso não significa castigo. É muito importante que a gente entenda isso, porque, de novo, a gente não quer adorar a pílula, mas a gente só quer mostrar que não existe uma força agindo contra a gente. O que acontece é que às vezes a gente quer ir contra essa força, mas não ela está agindo contra a gente, não é? Um exemplo bem básico e tal, né? Às vezes a gente fica um ano inteiro se planejando para fazer uma viagem, não é? A hora que você coloca todas as coisas dentro do carro, né? Fecha as portas, liga o carro, aí dá aquela relampeada, aquela trovejada, aí, ó. Vai chover porque eu vou viajar, né? A gente acha que o mundo se move em torno da gente, e não é, né? Se a gente chegar nesse nível aí, a gente precisa rever um pouco, porque não é assim, né? Já pensou? Vai chover na casa de milhares de pessoas, mas aquele evento está acontecendo porque eu decidi viajar naquele dia, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então o que acontece? Não existem forças do universo, não é? Querendo atrasar o nosso lado. Muito pelo contrário, né?
A palavra diz também, né, a Bíblia diz, né, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Né? E amar a Deus é o quê? Fazer tudo contra o que está no Evangelho? É fazer tudo o que Jesus pregou? Não. Quando a gente ama alguém, a gente quer agradar, não é? A gente quer fazer. Aí a gente fala, poxa, mas e aí? Não é? Tem que ser sempre a vontade de Deus? E eu? Bom, a gente tem o nosso livre-arbítrio. O que acontece é que a vontade de Deus é perfeita. E a nossa, né, como imperfeito que somos, volta e meia a gente erra. Né? Então, assim, a lógica nos diz que é melhor a gente submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Não adianta a gente ficar tentando remar contra a maré. Porque a lei, a principal lei, é a lei de amor. Quando a gente trabalha, não é? Quando a gente convive baseado nesses preceitos, coisas ruins podem acontecer, mas vindo de fora para dentro. Não é? O importante, que nem o Divaldo fala, né? O importante não é a gente ter ou não ter inimigo. O importante é a gente não ser inimigo de alguém. Não é? A pessoa que é inimigo da gente é problema dela. O importante é eu não ser inimigo de ninguém. Inimigo até Jesus teve, porque senão ele não tinha sido crucificado. Né? Então, o que a gente está querendo dizer com isso? A gente mudar um pouco o foco de como a gente vê as coisas que acontecem na nossa vida. A felicidade ou a alegria é proporcional ao nosso estágio de evolução. Mas também a gente pode mudar um pouco o foco. Aquilo que está acontecendo não é para castigar a gente. Aquilo que está acontecendo é necessário para a gente naquele momento. Não é? Aquilo que está acontecendo é um professor, a gente vai sair melhor daquilo. Não é? Outra coisa, na vida da gente só acontece coisas ruins se a gente pudesse listar. Não é? Quantas vezes na vida a gente chora e quantas vezes a gente sorri. Né? As coisas simples da vida, né? Às vezes um netinho, um filho que faz um desenho para a gente, que traz uma florzinha do jardim. Né? A gente sorri, faz bem para a gente. Às vezes a gente não está com foco no belo, no bonito e no alegre. Né? Às vezes durante o nosso dia acontece 8, 9, 10 coisas boas durante o dia, né? Mas o cara que empurrou a gente na porta do trem não sai da cabeça o dia inteiro, né? Então assim, o nosso foco, onde está as nossas coisas, né? A gente precisa expandir a nossa consciência e enxergar com os olhos do Espírito, com os olhos de ver, né? Outra coisa, o nosso foco está no que a gente já tem, não é? Ou no que nos falta? A gente foca no que a gente tem ou no que falta? E esse ter, não é? Esse ter, ele tem mais importância o ter ou o ser? Não é? Hoje, aqui, sentado, se a gente tiver R$1 na conta bancária ou R$1 milhão na conta bancária, todo mundo está ouvindo a mesma palestra, não está? Não é? Então, onde está o nosso foco? Onde está o nosso foco? Não é? Então, muitas vezes, a falta de alegria na existência, né, na nossa existência, a gente acaba justificando ela por aquela questão de que a felicidade não é desse mundo, né? Realmente, é uma verdade, né? Porém, a gente não deve tomar um posicionamento pessimista em relação à vida, né? Nós, como nós já dissemos, a nossa destinação é a perfeição relativa, não é? E a felicidade. Só que a gente tem que começar a exercitar desde agora, não é? O que custa a gente... Qual a diferença de algumas situações na vida? Claro, se não forem muito difíceis, porque, óbvio, a gente tem o nosso nível de evolução, né? Mas qual a diferença de tomar algumas situações de forma bem-humorada ou mal-humorado? Né? Quem que gosta de ficar com alguém que é mal-humorado o dia inteiro?
Ninguém merece, né? Ficar com alguém que é mal-humorado o dia inteiro, resmunga o dia inteiro, murmura o dia inteiro. Quem merece, né? Então, são escolhas que a gente pode fazer para a vida da gente, valorizando o que a gente está passando. E mais do que o que a gente tem, o que a gente é, né? Que somos filhos de Deus, de novo, fadados à felicidade, que tudo passa e que as aflições são professores, né? E quando a gente fala assim de como a gente enfrenta as coisas da vida da gente, de novo falando do bem sofrer e do mal sofrer, né? Se a gente tem um problema, não é? E a gente tenta lidar com ele através de força, de fé e de resignação, é uma coisa. Se a gente trata esse problema com murmuração, resmungando e reclamando, é outra coisa. O que acontece? Quando a gente tem um problema e leva numa boa, a gente tem um problema. Quando a gente tem um problema e começa a reclamar, murmurar e blasfemar, a gente tem no mínimo 2 problemas, não é? Então, dessa forma a gente pode piorar, né, a sensação, aquela sensação de dor, de aflição e de sofrimento. Nada é para sempre. Um ente querido que a gente perca, a gente sabe que a gente vai rever ele daqui a pouco, né? O pior que pode acontecer com a gente que está desencarnado, então a gente se preocupa muito com isso, com aquilo, com a doença, não sei o quê. O pior que pode acontecer com o encarnado é desencarnar. E a gente sabe que a vida não acaba aí. Então, não interessa quanto tempo a gente viva, que a gente viva o melhor que a gente puder, não é? E tentar desenvolver esses atributos de alegria, de gratidão dentro da gente. Porque quando a gente agradece, dizem, né, que quando a gente agradece, a graça desce. Quanto mais coisa boa a gente agradece na vida da gente, mais graça desce. E quando a gente tem problemas e reclama, o reclamar significa reclamar, clamar 2 vezes, né? Então, tudo que a gente reclama vem em dobro. Lá no livro de Jó, ele diz assim: aquilo que eu temia me sobreveio. E é assim, pode reparar. Nossos irmãozinhos que só fala de assalto, assiste da Atena o tempo todo, não de vez em quando, mas o tempo todo, né? E fala de assalto o tempo todo. Tem gente aí que já foi assaltado 8, 10, 12 vezes, mas ele só pensa nisso, entendeu? Ele está focando naquilo, ele está vibrando naquilo. Então, quando a gente for falar de doença, a gente tem que falar de saúde. O nosso cérebro não entende a palavra não. Por isso que, por exemplo, a gente não tem que fazer passeata contra a violência, a gente tem que fazer uma passeata a favor da paz. A gente precisa ser mais positivo, mais otimista, mais alegre. Vamos fazer um teste? Eu quero que vocês não pensem na imagem do Cristo Redentor. Pensaram, né? Tá vendo? O cérebro não entende a palavra não. Então, a gente não tem que falar o que não quer. A gente tem que falar o que quer e agradecer pelo que a gente tem, não é? E aí, como que a gente pode sentir alegria? Como a gente tentou falar agora há pouco, né? Como que a gente pode sentir alegria num mundo tão atribulado como hoje, né? Nas coisas simples, como a gente falou, nas singelas, né? Nos momentos agradáveis, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente estima, com aqueles que são motivo do nosso carinho, da nossa atenção, né? Oportunidades que nos são dadas pela providência divina, né? Essas oportunidades não faltam e é preciso aproveitá-las sempre que possível. Então, quando a gente estiver num momento assim, né, de confraternização ou com um ente querido, num momento de rir junto, de conversar junto, de se abraçar, que a gente faça um esforço de estar presente e maximizar, não é, aquele momento com aqueles nossos entes queridos, né? Porque, como a gente já falou aqui,
É muito mais fácil, às vezes, a gente ficar um dia inteiro falando de algo que nos incomodou do que prestar atenção nas coisas e nas bênçãos, não é? Quantas vezes a gente presta atenção, quantas vezes a gente respira por dia? Não é? E o ar está aí, não é? Quer queira, quer não, graças a Deus tem oxigênio para a gente respirar e está mantendo a nossa vida, né? Normalmente a gente não lembra de agradecer por isso. O fato de estar encarnado aqui é um milagre, não é um milagre da vida. A gente está encarnado, não é? Está fazendo outro milagre da vida nascer, né? É um milagre, é um milagre. Né? Diz que Einstein disse assim, ó, ou a gente não acredita em milagres, ou a gente acredita que tudo é um milagre. Né? Ele falou, eu prefiro acreditar que tudo é um milagre. E realmente, o milagre da vida, o milagre da gente estar aqui, não é? Olha que coisa interessante, são quantos bilhões de espíritos só no planeta Terra, né? Tudo criação do amor de Deus, né? E todos com a sua individualidade. Ninguém é igual a ninguém, ninguém é igual a ninguém. Por quê? Porque cada um tem a sua contribuição para dar aí no planeta e no universo do seu jeitinho. Cada um tem o seu jeitinho, cada um tem os seus talentos. É porque o planeta, o universo precisa de cada um de nós. E o mais legal, como a gente falou no início, né? Todos chegaremos à felicidade, todos. Pode estar difícil, mas essa certeza pode sim alegrar o nosso coração, né? Que tudo passa e a gente vai chegar lá, né? Eu trouxe um versinho bem pequeno do Guimarães Rosa que fala assim, ó: a vida é assim, esquenta e esfria, aperta, daí afrouxa, sossega, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser alegre, a mais no meio da alegria e ainda alegre, a mais no meio da tristeza, não é? É que nem aquela música, né? O mundo pode te fazer chorar, mas Deus nos quer sorrindo, não é? Então vamos sorrir, porque é o que Deus quer, é o que Deus quer para a gente. Ele não está castigando a gente está sendo ensinado para ser espíritos felizes e fazer outros espíritos felizes, assim como é o trabalho de Jesus hoje, não é? Fazer todos nós felizes. Não é? Dizem que onde Jesus está, até a tristeza pula de alegria. Então vamos colocar mais e mais Jesus na nossa vida, no nosso coração, abrir o nosso coração e pedir para Ele entrar com a paz e a esperança e a alegria dEle e a confiança de dias melhores, não é? Eu creio que assim a gente vai poder ter um pouco mais de alegria de viver, agradecidos e sabedores de que fomos feitos para ser felizes. Obrigado, irmãos. Boa noite. Viu? Uma vez mais, elevemos o nosso pensamento a Deus. Deus de eterna bondade, em prece de louvor e de agradecimento, elevamos o nosso pensamento até Ti, um profundo sentimento de gratidão. Queremos Te agradecer por nos ter feito cada um de nós aqui como parte integrante das Suas maravilhas, desse concerto universal. Queremos também Te agradecer por esse planeta que nos acolhe, nessa escola bendita, que nos tolera, que nos aceita, que nos ensina. Queremos Te agradecer pelo nosso corpo, essa ferramenta maravilhosa que nos permite, na atual encarnação, essa interatividade entre nós e por experienciarmos também os nossos desafios que vão agregando experiências e sabedoria. Queremos Te agradecer por essa casa que nos dá a oportunidade de serviço no bem, que nos dá irmãos que nos toleram, que nos aceitam como somos. Queremos Te agradecer pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor,
que nos deixou o seu Evangelho, que é essa trajetória iluminada de retorno até Ti. Enfim, por tudo e por tanto te agradecemos, Senhor. Mas ousamos também te pedir perdão pelos nossos momentos de fraqueza, de insegurança, de irritabilidade, te pedir para que o Senhor nos inspire, continue nos inspirando através dos nossos mentores particulares, para que possamos fazer as nossas escolhas mais assertivas no bom uso do livre-arbítrio. Queremos também te pedir para que os ensinamentos compartilhados dessa noite, o Evangelho que Jesus nos trouxe, que possamos ser multiplicadores. Onde quer que nós estejamos, que todas as pessoas que interagem com a gente, seja na nossa família, na via pública, no trabalho, todos possam ver que o Senhor habita dentro de nós por conta dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes. Abençoe os trabalhos de paz que se iniciam, Senhor. Esteja conosco uma vez mais. E que assim seja, graças a Deus.